Fala galera, esse é mais um Constitucionalizando e no Constitucionalizando de hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, principalmente por conta da repercussão que é de fatos que tem gerado em torno desse assunto, acontecimentos das últimas semanas, acontecimentos graves até, que é liberdade de expressão. O assunto do Constitucionalizando de hoje é liberdade de expressão e a gente vai estudar aqui do ponto de vista, analisar, do ponto de vista constitucional, os limites e possibilidades do exercício desse direito tão importante para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, que é o exercício da sua liberdade de expressão. Fica comigo até o final do vídeo e vamos começar. Então, falar sobre liberdade de expressão é falar sobre um dos direitos mais importantes que a gente tem, não apenas na nossa Constituição, mas em qualquer democracia do mundo, porque o livre exercício e a livre manifestação do pensamento é algo essencial para toda e qualquer democracia. Na nossa realidade constitucional, a liberdade de expressão é um direito extremamente importante, extremamente relevante, por conta do nosso histórico, não muito distante, de mais de 20 anos de ditadura militar. Né? Na redemocratização, a reaquisição da liberdade de expressão como direito foi algo dos mais importantes nesse processo, porque justamente a liberdade de expressão foi um dos direitos mais violados durante o período de ditadura, né, por conta da censura institucionalizada por parte do Estado. Né? Agora, é óbvio que, assim como todo e qualquer direito, a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto. O direito à liberdade de expressão, o seu exercício pode entrar em conflito com o exercício de outro direito e a gente vai ter que analisar cada caso, né, casuisticamente, qual direito deve prevalecer, não havendo uma prevalência necessária e absoluta da liberdade de expressão diante de um conflito com outros direitos, Por isso que é importante a gente saber os limites e as possibilidades do exercício desse direito tão importante, tá? Primeiro ponto, né? O que é liberdade de expressão? O que o direito à liberdade de expressão me assegura? Vejam, a liberdade de expressão, ela está aqui, estou aqui com a minha Constituição aberta, ela está aqui no artigo 5º, né, no inciso 4, e ele diz, esse direito, que é livre a manifestação do pensamento. Então, liberdade de expressão, em primeiro plano, em primeiro momento, é você poder expressar livremente o que você está pensando, expressar livremente a sua opinião, as suas convicções, sem sofrer qualquer tipo de censura. Só que liberdade de expressão não é apenas isso. Liberdade de expressão é você poder expressar livremente o seu pensamento e também não ser obrigado a adotar um pensamento que lhe seja imposto. Não ser obrigado a adquirir uma convicção que não é a sua. Ninguém pode te impor um determinado pensamento, um determinado agir. Nem o Estado, e o direito à liberdade de expressão é um direito de primeira dimensão, né? Um direito que se voltava inicialmente contra o arbítrio do Estado, mas hoje em dia entende-se plenamente que ele pode ser utilizado para você prevenir ingerências indevidas dentro de relações particulares também. Então, a liberdade de expressão, ela pode ser, hoje em dia, exercida não apenas numa relação indivíduo-Estado, mas numa relação horizontal entre particulares. Então, a gente tem essas duas premissas básicas e iniciais. Liberdade de expressão é o direito de você manifestar livremente o seu pensamento e não ser obrigado a a manifestar um pensamento que não seja o seu ou que seja contrário ao seu pensamento. Mas, na verdade, ainda tem um terceiro viés aqui, né? Recentemente, aquele garoto, o Felipe Neto, né, que está super influente hoje em dia, ele foi nas redes sociais criticar diversos artistas que não estavam se manifestando a favor ou contrariamente ao governo, né, dizendo que eles tinham que se posicionar, e falou que deixou de seguir as pessoas e sei lá mais o que. Liberdade de expressão, eu até concordo com o
Felipe Neto, quando ele diz que é importante que pessoas públicas, pessoas formadoras de opinião, manifestem a sua opinião, né, para influenciar ou para dizer para as pessoas que lhe seguem o que ele está pensando. Mas eu discordo da crítica. Por quê? Porque esse é o terceiro viés do direito à liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão te permite também não se manifestar sobre nada. Você não é obrigado a emitir opinião se você não quiser. Isso também é liberdade de expressão. Então, exercer o seu direito à liberdade de expressão é também o exercício do silêncio. É também o exercício do direito de não se manifestar. Então, a gente pode entender liberdade de expressão por esses três vieses, né? Expressar livremente o seu pensamento, não ser obrigado a adotar um pensamento que não seja o seu ou que seja contrário ao seu pensamento, e também simplesmente não se manifestar. Tudo bem? E dentro dessas possibilidades, você pode exercer a sua liberdade de expressão da maneira mais ampla possível, né? Escrevendo, fazendo vídeo, fazendo declarações, indo em rádio, em TV, nas redes sociais, em jornais, da maneira que você achar melhor. Tá caindo aqui. Da maneira que você achar melhor, né? Ainda mais porque a liberdade de expressão é um direito que se relaciona com vários outros, né? É um pressuposto até necessário para você exercer outros direitos como o direito à informação, o direito à liberdade artística, cultural, a liberdade de imprensa, liberdade jornalística, o direito de livre associação, o direito de livre reunião, né, para você se reunir, se manifestar, né? Isso também é uma forma de manifestar a sua liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, além de ser um direito importante por si só, ele tem uma importância porque ele se relaciona com outros direitos. Porque ele se relaciona com outros direitos. Então, né, dizer para você de que maneira você pode legitimamente exercer a sua liberdade de expressão não é algo que eu possa fazer, né? Porque existem N maneiras de você exercer esse direito. O que a gente pode pensar é de que maneira eu não posso exercer esse direito, de que maneira eu dizer que eu estou exercendo minha liberdade de expressão, na verdade, significa que eu estou indo além, que eu estou exercendo esse direito de maneira abusiva e muitas vezes ilegal, né? Então, veja, é óbvio que o exercício da liberdade de expressão tem limites. A Constituição Federal, por si só, ela já estabelece 2 limites claros. Eu até vou colocar aqui passando na tela, né? O próprio artigo 5º, inciso 4 e artigo 5º, inciso 5, já estabelecem 2 limites ao exercício da liberdade de expressão. Dá uma lida aí rapidinho. Então, o artigo 5º, inciso 4 fala: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. De cara, eu já percebo, então, que existe um limite aqui ao exercício do meu direito à liberdade de expressão, que é o anonimato. Eu posso exercer esse direito, mas eu tenho que fazê-lo de maneira expressa. Eu não posso me esconder, eu não posso fazê-lo de maneira oculta, né? Como muita gente faz, se valendo do ambiente virtual da internet, né? Quando a pessoa cria um perfil falso em rede social e sai atacando outras, fazendo ofensa, fazendo críticas, fazendo comentários racistas, homofóbicos, misóginos e etc. Né? Isso não pode, isso não é liberdade de expressão, né? Da mesma maneira que o cara que vai para uma manifestação e coloca uma venda na cara, coloca uma máscara. Eu não estou falando de máscara em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social. Eu estou falando do cara que de fato vai para uma manifestação mascarado, para não ser identificado, né? Sempre achei estranho, isso vem lá daquelas manifestações de 2013, os Black Blocs, etc. Sempre achei estranho o cara ir para uma manifestação que sempre se diz pacífica, mascarado. Para mim tá claro que o cara tá ali pensando em fazer alguma besteira, né? Então, esse tipo de conduta não é abrangido, não é protegido pela liberdade de expressão. Se você vai exercer a sua liberdade de expressão, você tem que fazê-lo de maneira expressa, tá? De maneira expressa. Você não pode se ocultar.
é vedado o anonimato. E se você exerce a sua liberdade de expressão, mas como eu disse, você acaba ofendendo o direito de terceiros, o artigo 5º, inciso 5, ele fala: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, se você, no exercício da sua liberdade de expressão, acaba ofendendo o direito de uma outra pessoa, né, a honra, a imagem de uma outra pessoa, essa pessoa passa a ter o direito de exercer o seu direito de resposta, passa a ter direito a uma indenização por danos morais ou por danos materiais. Então, o exercício da liberdade de expressão, ele tem limites. Você não pode invadir o direito do outro, né? É aquela máxima que a gente aprende quando a gente é criança, da nossa mãe, da nossa avó, que o seu direito termina quando o do outro começa. Então, você não pode invadir, violar o direito de terceiros, alegando liberdade de expressão. Então, a gente tem esses dois limites já expressos aqui na Constituição. Além disso, né, liberdade de expressão não pode ser o pano de fundo para a prática de crime. Liberdade de expressão não pode ser pano de fundo para a prática de crime. Calúnia, difamação, injúria, tudo isso é crime. Tá lá no Código Penal, a partir do artigo 138 e seguintes, né? A mentira, o xingamento, a difamação, quando você fala mal de alguém, tudo isso é crime. E você não pode dizer que não praticou um crime, que não praticou um ilícito, porque estava no exercício do seu direito à liberdade de expressão. Não, isso é crime e você pode ser punido. Então, além dessas punições de caráter civil, a indenização por dano material, a indenização por dano moral, você ainda pode sofrer condenação na esfera criminal. Fake news, né? Fake news, de certa forma, é calúnia, né? Fake news é você contar algo não verídico, contar algo falso, né? Espalhar uma notícia falsa. E quando você espalha uma notícia falsa, isso pode ter consequências muito gravosas, né? Dependendo da notícia, dependendo do contexto, dependendo de quem você vai atingir. Então, fake news também não é algo abrangido pela liberdade de expressão, protegido pela liberdade de expressão, né? Vandalismo, agressão física, depredação de patrimônio público, depredação de patrimônio privado, nada disso é liberdade de expressão. As pessoas que vão para manifestações começam levantando cartaz, numa boa, gritando palavra de ordem, até aí tudo bem, e aí começa o vandalismo, começa a quebrar tudo, começa a saquear a loja, começa a invadir prédios e locais privados, começa a invadir prédios e locais públicos. Nada disso, obviamente, é liberdade de expressão. Você agredir uma outra pessoa porque ela tem um pensamento diferente do seu, isso não é liberdade de expressão, né? É óbvio que isso é uma extrapolação ilegal, inconstitucional, irrazoável do seu exercício à liberdade de expressão, né? Se você vai para uma manifestação, se você quer ir para a porta de alguém para falar mal daquela pessoa porque você critica um ato que aquela pessoa cometeu, você está na rua, até aí você gritando palavras de ordem, tá tudo certo. Mas você não pode, por exemplo, fechar o trânsito, fechar a passagem. Obviamente você não vai invadir o domicílio da pessoa, você não vai invadir um espaço privado, você está na rua, mas você não pode violar os limites do silêncio, você não pode, como eu falei, fechar o espaço público, a passagem, você não pode fechar o trânsito, você tem que notificar as autoridades públicas se você for fazer uma manifestação grande em local público, né? Se você não tomar essas medidas, isso viola, ou melhor dizendo, isso vai além dos limites do seu exercício à liberdade de expressão, né? Racismo, discurso de ódio, né? O hate speech, homofobia, discursos homofóbicos, racistas, de ódio, empunhar bandeiras nazistas, fascistas, né? Algo que aconteceu muito na Europa há alguns anos atrás, bandeiras de supremacia branca, racial, como aconteceu há algum tempo atrás nos Estados Unidos, pessoas tentando reinventar a Ku Klux Klan.
nada disso está abrangido ou protegido pela liberdade de expressão. Você não pode fazer esse tipo de manifestação e achar que você está exercendo legitimamente o seu direito à liberdade de expressão. Não. Não é exercício legítimo da liberdade de expressão, nada disso, né? Então, vejam que existem vários limites. A liberdade de expressão, ela é um direito que você não tem como medir de que maneira você vai exercer. Mas você pode saber, você pode estabelecer os limites. Você pode estabelecer o que não é liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão é difícil, porque as manifestações podem ser as mais diversas. Agora, estabelecer o que não é liberdade de expressão, tudo isso que eu mencionei aqui, nada disso, na verdade, é liberdade de expressão. Prática de crime, fake news, ofensa física, depredação, vandalismo, discurso de ódio, armar um cenário para espalhar notícia falsa, se valer de mecanismos tecnológicos, formar uma rede para espalhar notícia falsa, isso não é, né, liberdade de expressão. Apologia ao crime, né, quando você diz que você está exercendo a sua liberdade de expressão, mas na verdade você está fazendo uma apologia a uma determinada prática criminosa, isso também não é liberdade de expressão. O STF até já decidiu que pedir ou se manifestar pela descriminalização, como a descriminalização da maconha ou do aborto, isso tudo bem. Não é a mesma coisa que apologia ao crime. Apologia ao crime não pode, tá? Então, meus amigos, vejam que o que é liberdade de expressão? É você poder exercer a sua manifestação, o seu pensamento, a sua opinião livremente, sem qualquer tipo de censura. É você não ser obrigado a se manifestar sobre algo que lhe seja imposto, a adotar uma opinião que não seja sua. É você ter o direito de não se manifestar, inclusive. Se você não quer se manifestar, você tem o direito de não se manifestar. E todo o resto, né, todo o restante que eu mencionei aqui, isso já não é liberdade de expressão, né? Então, quando você for exercer esse direito tão importante, esse final de semana agora estão programadas manifestações, né, que eu acho até um pouco complicado, né, diante do isolamento social, mas estão marcadas. Se você quer ir à manifestação, vá à manifestação, exerça o seu direito constitucional à liberdade de expressão, né, que é muito bom que você o faça, é muito bom para a democracia, é muito bom para o Estado de Direito, mas faça de uma maneira responsável, faça de uma maneira respeitosa, faça de uma maneira legal, faça de uma maneira constitucional. E isso independentemente do lado em que você estiver na manifestação. Independentemente da bandeira política ou social que você levante, exerça o seu direito à liberdade de expressão, mas respeite o direito à liberdade de expressão do outro. Respeite o direito do outro, né? Como eu disse, exerça esse direito de maneira razoável, respeitosa, legal e constitucional. Tudo bem? Espero que o vídeo de hoje, acabei me estendendo um pouco, espero que o vídeo de hoje tenha sido elucidativo, tenha sido relevante, tenha feito você refletir, entender melhor os limites e as possibilidades do exercício desse direito tão importante que é a liberdade de expressão. E toda semana a gente continua nessa pegada, toda semana a gente vai ter vídeo novo falando sobre assuntos importantes do ponto de vista constitucional e que estão sendo discutidos no nosso país, no nosso dia a dia. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, algum posicionamento, coloca aqui nos comentários, manda lá no direct que a gente vai conversar e vai continuar trocando essa ideia, tá bom? Um grande abraço, hoje é sexta, então um grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!